Olá pessoal, tem sido muito comentado na mídia, a gente tem escutado falar bastante nos meios de comunicação do caso Larissa Manoela, que a conhecida artista teria tido questões com seus pais, que seriam os administradores do seu patrimônio quando ela era menor de idade. Isso teriam surgido divergências aqui em relação ao que se fez com o dinheiro, ao que se fez com o patrimônio, ao acesso dela hoje a esse patrimônio, a titularidade desse patrimônio. E neste vídeo aqui não se pretende entrar na discussão de afirmar se ela está correta, se os pais estão corretos, se os pais a exploraram, se a ludibriaram, se apropriaram de riquezas que seriam legitimamente dela e não deles. Até que ponto eles fariam jus a parte desse patrimônio pelo fato de a terem criado, de terem gerenciado a carreira dela. Não se pretende entrar nessa discussão aqui em absoluto, mas apenas usar o exemplo para ilustrar o artigo 134 e o artigo 135 do CTN, que tratam de responsabilidade tributária. Sempre que eu estou tratando desses artigos na faculdade, dando aula na graduação, explicando na graduação sobre o tema da responsabilidade tributária, eu trato do artigo 134, inciso 1, que cuida dos pais serem responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores. E às vezes os alunos ficam em dúvida porque, como assim um filho menor é devedor de um tributo e quem vai pagar é o pai por ser responsável? Como é que o pai pode ser responsável nos atos em que intervier ou pelas omissões de que for responsável, como diz o caput do artigo 134? E no caso do artigo 135, que se reporta às pessoas referidas no artigo anterior, então também os pais pelos tributos devidos pelos filhos responderiam pessoalmente nos casos que agissem com dolo, infração de lei ou do contrato social. Então o caso ele é interessante para ilustrar esses artigos, porque ele mostra o quê? Existem situações, existem casos em que filhos menores eles praticam fatos geradores de tributos, eles praticam fatos que são geradores, que geram o dever de pagar tributos. Isso não é comum, porque geralmente as crianças mantidas pelos seus pais em idade escolar, pré-escolar, elas não praticam fatos com relevância econômica. Nessa condição, elas não praticam fatos com relevância econômica. Então, não se assiste assim comumente a uma criança de 4, 5, 6, 10 anos de idade praticando fatos geradores de tributos. Mas isso pode eventualmente acontecer. E o caso da Larissa Manoela, embora hoje ela já seja maior, mas durante toda a infância dela, ela acumulou um patrimônio, e aí é que se coloca a questão de quem acumulou esse patrimônio, mas enfim, ela praticou fatos geradores de tributos. Então acontece de crianças, e aí sabemos que como o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, a compulsoriedade aí não significa que é obrigatório pagar, toda obrigação é obrigatório adimplir. Quando se fala que o tributo é compulsório, se alude ao nascimento, à gênese da obrigação, independe da vontade. E é por isso que a capacidade civil, a capacidade tributária passiva, independe da capacidade civil das pessoas naturais, diz o artigo 126 do CTN. Então, por isso, menores de idade, se praticarem fatos geradores de tributos, serão devedores de tributos. Então, se um menor for proprietário de um imóvel, ele é devedor do IPTU. Se um menor oferir renda, ele é devedor do imposto de renda. Se o menor tiver um veículo, ele é contribuinte do IPVA. Mesmo que ele não possa dirigir esse veículo, mas se o veículo é dele, ele é contribuinte do IPVA. Se ele é dono de uma fazenda, ele vai ser contribuinte do ITR. E assim por diante. Então, no caso de crianças que têm uma carreira artística, por exemplo, como é o caso da Larissa Manoela, quando ela era criança, os pais é que administram a carreira, o patrimônio. Então, ela com 8, 10, 5, 6 anos de idade, ela não sabia se tinha que recolher imposto de renda sobre os rendimentos que oferia. No caso, foi constituída uma sociedade dela com os pais para gerir esse patrimônio, mas digamos que ela recebesse como pessoa física determinado rendimento. O imposto de renda deveria ser recolhido, mas ela não tinha
discernimento para fazer a declaração de imposto de renda, transmitir, pagar. Quem fazia isso para ela eram os pais. Então, aplicando-se o artigo 134, digamos que agora o fisco inicia uma cobrança de uma dívida tributária que exista contra ela. Aqui se apenas por hipótese que se menciona isso. Então, digamos que o fisco apure uma dívida devida por ela e começa a cobrar. Só que digamos que ela não tem mais patrimônio nenhum. Todo o patrimônio dela se esvaiu. Nesse caso, os pais seriam responsáveis exatamente nos termos do 134, se apenas por culpa eles não pagaram tributo ao seu tempo e a menor, hoje maior, mas a época menor, teria ficado sem recursos para fazê-lo. Mas no caso do 135, os pais responderiam pessoalmente, portanto de maneira solidária. Nos vídeos aqui no canal, não vou repetir isso, aqui no canal já existem vídeos comentando o artigo 134 e comentando o artigo 135. Não se vai repetir o que está nesses vídeos aqui, mas esses vídeos já explicam em que casos as pessoas respondem, mas no caso dela fica bem claro que seria a hipótese, seria aplicável, ou seriam aplicáveis esses artigos, ou de maneira subsidiária, se tiverem agido com culpa, só por desídia, só por descuido, não pagaram os tributos devidos e o patrimônio terminou se acabando e não sendo suficiente, o dela, e aí então eles responderiam. Ou no caso do 135, se eles agiram com dolo, inclusive lesando a própria filha, se apropriando do patrimônio dela. Nesses casos, se houver alguma dívida tributária em nome dela, eles responderiam pessoalmente, de maneira, portanto, solidária, aplicando o seu artigo 135. Eu repito e reitero que não estou aqui me imiscuindo ou me interferindo no mérito da discussão em si, quem tem razão, quem não tem. Apenas a gente tem um exemplo de pais que administram patrimônio de uma filha menor, no caso, hoje não mais, mas era menor na época, e nessa condição podem surgir dívidas tributárias, essas dívidas podem precisar ser adimplidas, e esse adimplemento pode eventualmente não acontecer, ser frustrado porque o menor já não tem mais patrimônio. E aí, por que o menor não tem patrimônio? Os pais agiram com culpa, os pais agiram com dolo? Eles podem responder nesses casos, e é exatamente quando se aplica o 134 e o 135. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, deixar aqui nos comentários o que pensa a respeito desse assunto e de outros, e que outros que querem ver abordado aqui nesse canal, e de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!